Olá pessoal, eu sou o Shildis United, e neste vídeo, irei falar de alguns clubes de futebol, que conseguiram ser promovidos numa certa época, e logo na época seguinte, fazerem exatamente o mesmo, e serem promovidas outra vez. Simplesmente, equipas que foram do terceiro para o primeiro escalão em apenas 2 épocas. Hoje, irei falar de 10 equipas que alcançaram esse feito, de serem promovidas 2 vezes seguidas. Número 10 e número 9, Arouca e Vizela, 2020-2021. O caso mais recente deste tópico aconteceu a 2 equipas, na época em que o Campeonato de Portugal, na altura o terceiro escalão do futebol português, teve de ser cancelado, devido à pandemia da Covid-19. As equipas que seriam promovidas à segunda liga, acabariam por ser as 2 equipas com o maior número de pontos de entre as 4 séries do campeonato. E como dá para ver, o Vizela, com 60 pontos, e o Arouca, com 58 pontos, tinham o maior número de pontos, e sendo assim, foram promovidos para a segunda liga portuguesa. Mas o que ninguém esperava, era que os mesmos 2 clubes que subiram à segunda liga, acabassem também por subir à primeira liga. Nessa época, o campeão foi o Estoril, mas atrás dele, ficaram o Vizela, e o Arouca. O Vizela já tinha a promoção garantida, só faltava o Arouca ganhar o play-off de subida à Primeira Liga contra o 16º classificado da Primeira Liga, neste caso, o Rio Ave, e a promoção estaria garantida. E foi exatamente isso que aconteceu. Em 2 mãos deste play-off, o Arouca ganhou os 2 jogos, tendo ficado 5-0 no agregado. E assim podemos ver como, em 2 épocas, o Vizela e o Arouca conseguiram subir até à Primeira Liga. Número 8, Salgueiros, 1950 e 1951. Após ter ganho a primeira divisão da Associação de Futebol do Porto, o Salgueiros qualificou-se para a terceira divisão portuguesa. E embora tenha perdido logo na primeira ronda contra a Ovarense, o Salgueiros conseguiu mesmo assim a promoção à segunda divisão. Na época seguinte, o Salgueiros fez o seu percurso até à fase final, onde tinha que ficar entre os 2 melhores classificados, num grupo com a União de Coimbra, o Lusitano de Évora, e o Barreirense. E o Salgueiros conseguiu ficar em segundo lugar, tendo garantido a sua vaga na Primeira Liga na época seguinte. E aí está. 2 promoções seguidas para o Salgueiros. Número 7, Famalicão, 1989 e 1990. Para entendermos este caso em específico, teremos de voltar a 1988, época em que o Famalicão foi campeão da segunda divisão. No entanto, e logo à última da hora do arranque da primeira divisão, o Famalicão foi despromovido de forma administrativa, tendo perdido o título de campeão da segunda divisão, e desceu para a terceira divisão. Em causa, estaria um encontro decisivo entre o Famalicão e o Macedo de Cavaleiros, que o Famalicão acabou por ganhar na secretaria, após ter havido uma invasão em campo. Esta vitória terá sido decisiva na subida do Famalicão, no entanto, a FAF alegou que a invasão terá sido encenada a troco de dinheiro. O próprio presidente do Macedo de Cavaleiros confirmou o caso, e os 2 clubes desceram para a terceira divisão. E o Famalicão, agora na terceira divisão, com uma equipa que estava preparada para a primeira divisão, conseguiu a subida à segunda divisão, apenas tendo perdido na última ronda de apuramento do campeão, para o Mirense. Na época seguinte, o Famalicão acabou a época em segundo lugar na zona norte da segunda divisão, que não garantia promoção. No entanto, na época seguinte, foi criada uma nova competição, a Liga de Honra, agora conhecida por Segunda Liga Portuguesa, e as equipas do topo da tabela foram todas promovidas. Mesmo assim, o Famalicão voltou à Primeira Liga, pelo que o caso de corrupção voltou a surgir, com o presidente do Macedo de Cavaleiros a garantir que nunca tinha havido nenhum suborno, e que tudo não passava de uma vingança pessoal contra o presidente do Famalicão. O caso foi novamente julgado, e desta vez, favoreceu o Famalicão. O seu título de campeão da segunda divisão de 88 foi devolvido, e os famalicenses voltaram à Primeira Liga. Pode ter incluído uma subida administrativa, mas o facto é que o Famalicão conseguiu ser promovido 2 vezes seguidas, e é isso que conta. Número 6, Aves, 1984 e 1985. Muita gente se esquece que a primeira participação do Aves na Primeira Liga Portuguesa foi lá nos anos 80, e a sua subida até lá veio desde a terceira divisão. Na zona norte da competição, conseguiu alcançar o segundo lugar, que foi suficiente para ser promovido para a segunda divisão. E na época seguinte, o Aves ficou em primeiro lugar na Zona Norte, o que garantia a promoção à Primeira Liga, mas desta vez, o Aves queria o título, e assim o fez, vencendo a fase final de apuramento do campeão da segunda divisão, contra o Sporting da Covilhã, e o Marítimo. A estreia do Aves na Primeira Liga teve uma história bem bonita por trás.
Número 5, Santa Clara, 1998-1999. Antes da entrada para o novo milénio, a Santa Clara foi abençoada com a prenda de competir pela primeira vez, na Primeira Liga Portuguesa. Começou por ganhar não só a Zona Sul da 2ª Divisão B, como literalmente a competição inteira, e na 2ª Liga Portuguesa, o Clube dos Açores alcançou um incrível 3º lugar, tendo obtido a qualificação para a Primeira Liga Portuguesa. Não podia haver melhor maneira de acabar o milénio. Número 4, Varzim, 1962-1963. O Varzim qualificou-se para a 3ª Divisão, após ter sido campeão da 1ª Divisão da Associação de Futebol do Porto. Na primeira fase, o Varzim acabou em primeiro lugar na Série 2, e qualificou-se para a 2ª fase, onde precisava do primeiro lugar para garantir a promoção à 2ª Divisão. E assim o fez. Ficou em primeiro lugar na Zona A, e qualificou-se para a fase final, de apuramento de campeão. Fase essa, que o Varzim acabou por ganhar, tendo vencido o Académico de Viseu nas semifinais, e depois na final, enfrentou o Luso, e ganhou por 2-1. Este teria sido o primeiro troféu não regional que o Varzim teria ganho. Mas na época seguinte, o Varzim voltou a ficar no topo. Venceu a Zona Norte da competição, que já garantia a promoção à Primeira Liga Portuguesa, mas o Varzim não ficou por aí. Acabou mesmo por ser campeão da 2ª Divisão, tendo vencido o Seixal na fase final, por 4-2. 2 troféus nacionais em 2 épocas seguidas, e também 2 promoções. Não podia ter corrido de melhor forma para o Varzim. Número 3, Boa Vista, 1968-1969. Os anos 60 não foram a melhor experiência para o Boa Vista, visto que o clube passou mesmo pela 3ª Divisão. Mas no final da década, os axadrezados deram uma resposta bem forte, ao terem alcançado a final da 3ª Divisão, e garantido a promoção à 2ª Divisão. Mas acabaram por perder o título para o Seixal. Mesmo assim, a promoção já era uma garantia, e na época seguinte, o Boa Vista voltou a lutar, e a alcançar outro vice na fase final da 2ª Divisão, tendo perdido para o Barreirense. Mas mesmo assim, foi suficiente para o Boa Vista garantir a subida à Primeira Liga, onde acabou por lá ficar até ser despromovido em 2008. Aqui vemos o oposto ao Varzim. 2 promoções, mas nenhum título. É caso para dizer que o melhor título ficou guardado para mais tarde. Número 2, Farense, 1969-1970. Na mesma época em que o Boa Vista completou a sua dupla subida seguida, o Farense iniciou a sua, exatamente ao mesmo estilo dos axadrezados. Chegou à final da 3ª Divisão, final essa, que acabou por perder para a União de Lamas, mas mesmo assim, a subida à 2ª Divisão foi uma garantia. E após ter ficado em primeiro na Zona Sul da 2ª Divisão, e garantido a promoção à Primeira Liga, o Farense qualificou-se para a ronda final da competição onde enfrentou o Tirsense. E foi mesmo o Tirsense que levou a melhor, ganhando por 2-0, e sendo campeão da 2ª Divisão. E mais uma vez, tivemos uma dupla subida seguida, outra vez, sem nenhum título ganho. Número 1, Estoril Praia, 2003-2004. O início do milénio foi a fase mais fraca, e mais difícil, para o Estoril Praia. O clube chegou mesmo a competir no 3º escalão pela primeira vez na sua história, tendo estado algumas épocas na 2ª Divisão B. Mas foi em 2003 que o Estoril finalmente saiu de lá, tendo alcançado o primeiro lugar da Zona Sul, com incríveis 18 pontos à frente dos seus rivais mais próximos. E agora que o Estoril saiu do poço, não bastava apenas a subida à 2ª Liga Portuguesa. E olhem só, o Estoril acabou mesmo por ser campeão da 2ª Liga Portuguesa na época seguinte, e conseguiu subir para a Primeira Liga Portuguesa, após mais de uma década nas divisões inferiores. 2 promoções e 2 títulos em apenas 2 épocas. E por hoje é tudo, eu espero que tenham gostado do vídeo. Se conhecerem mais algum caso de outra equipa que tenha sido promovida 2 vezes seguidas, deixem aqui nos comentários. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar like, e subscrevam para mais conteúdo incrível. Eu sou o Shieldis United, e até à próxima, fiquem bem.